Olá, meu nome é Gisele, eu sou do time de Gestão da Hospital Care e hoje estamos aqui para falar um pouco a respeito sobre inteligência emocional, um tema tão interessante e abrangente. Temos muitas coisas importantes para poder falar a respeito desse assunto e se desenvolver enquanto profissional e pessoa também. Para começar, vamos falar a respeito do que é a inteligência emocional, né? Afinal, o que é, como funciona? Se a gente pudesse definir a inteligência emocional, seria basicamente usar as emoções a seu favor, ou seja, saber controlar, ter estabilidade e resiliência em meio aos desafios. É quando a gente tem esse autocontrole. A inteligência emocional define sim os nossos comportamentos, e a falta desse autocontrole faz com que a gente tenha comportamentos instáveis, e isso é muito ruim. Por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo muito impaciente, né, diferente, as emoções estão afloradas, né, a flor da pele, todo mundo muito nervoso, ansioso. Temos também uma geração um pouco mais frágil neste momento em relação à ansiedade, à instabilidade emocional. Isso dificulta muito, né, o nosso dia a dia. Por isso que é um assunto tão importante que nós precisamos, sim, falar mais, estudar mais e pesquisar mais. Um item muito importante a respeito da inteligência emocional é a relação que ela tem com a carreira. Hoje, nós temos estudos que comprovam que 60% das suas atitudes e comportamentos têm total relação com a sua inteligência emocional, com a forma como você lida com as emoções. Então, é mais da metade das suas atitudes no dia a dia diz respeito e tem relação com a sua inteligência emocional. Por isso é tão importante, né, nós desenvolvermos e estarmos atentos a este assunto. Quando nós estamos emocionalmente desequilibrados, nós temos uma tendência a apoiar o desequilíbrio. É um ponto extremamente de atenção para o nosso dia a dia. Eu gosto muito de ressaltar que as nossas ações planejadas dizem quem nós queremos ser, mostra aquelas, né, para os outros aquilo que a gente gostaria de ser. Mas as nossas reações, que acontecem com os desafios do dia a dia, elas sim dizem quem realmente nós somos ainda, porque ela expõe quem nós somos de verdade, ela expõe aquilo, né, que a gente vai reagir às intercorrências, aos desafios, aos problemas do dia a dia. Então aí a gente não consegue esconder nada, né, porque ela vem, traz à tona a nossa essência. Algumas curiosidades, né, a respeito de programação mental, que tem tudo a ver com a inteligência emocional. A primeira delas é que a parte frontal do nosso cérebro que faz o controle das nossas emoções. É ali que, né, faz todo esse controle e gera, né, esse controle de emoções. O nosso lado esquerdo do cérebro é onde nós temos o nosso consciente, e o nosso lado direito é onde nós temos o subconsciente. E aí uma informação extremamente importante e relevante. Apenas 5% das nossas atitudes do dia a dia são tomadas pelo lado do consciente. 95% das nossas ações são totalmente ligadas ao nosso subconsciente. Isso é muito importante, né? Isso é algo muito significativo. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque é dentro do nosso subconsciente que nós temos bloqueios, crenças limitantes, que são muitas vezes implantadas lá atrás, durante a nossa infância, durante a nossa formação. E olha que interessante, já que as nossas atitudes, né, 95% são tomadas pelo lado subconsciente, o quanto que a gente precisa ter cuidado, né, com o nosso subconsciente, com, né, essas questões de toda a nossa criação, de toda a nossa formação, porque ela está totalmente ligada e impactando no seu comportamento do dia a dia, porque é lá dentro, escondidinho, que a gente vai descobrir os nossos bloqueios emocionais, crenças limitantes que nós temos, e tudo isso faz com que nós tomamos atitudes sabotadoras. Então, fica escondidinho lá no subconsciente e isso acaba despertando, né, uma autossabotagem. Então, sempre que eu vou ter, né, uma reação, uma atitude emocional em determinada situação, ela acaba tendo muito impacto daquilo que eu carrego lá atrás, né, de toda a minha formação, de toda a minha criação. Então, essa é uma informação muito importante.
Por isso a importância do autoconhecimento. É por isso que a gente precisa dedicar parte, né, do nosso desenvolvimento para o autoconhecimento, porque é através dele que eu vou expandir o cérebro, que eu vou conseguir ter equilíbrio entre razão e emoção, que eu vou começar a descobrir coisas muito importantes que estão no meu subconsciente. Eu trago aqui um exemplo do ciclo vicioso. O que é esse círculo vicioso? Ele diz respeito ao seguinte: eu tenho um determinado pensamento, esse pensamento vai me gerar um sentimento, e aí o sentimento, a emoção, vai me gerar um comportamento e uma ação. E isso acaba entrando, né, num círculo vicioso se a gente não toma cuidado. Se eu não começo a identificar determinados sentimentos que são ruins, emoções, gatilhos emocionais, eu vou ficar nesse círculo eternamente. E aí tudo aquilo, né, que me tira do sério traz à tona comportamentos ruins, inadequados, né, para mim enquanto pessoa, enquanto profissional. Por isso a importância desse autoconhecimento, de eu descobrir, por exemplo, gatilhos emocionais, para que eu saia desse círculo, né? Para que eu tenha comportamentos diferenciados. Maestria emocional é exatamente isso, é escolher a emoção que vai me governar. Qual emoção tem te governado? É isso que a gente precisa descobrir, né, no nosso dia a dia. Por isso é tão importante eu ter a consciência desses gatilhos, para que eu possa cuidar, para que eu possa ver o que está me prejudicando e desenvolver um autocontrole. O que está me tirando, né, desse controle emocional? O que está me desestabilizando? Qual situação, qual pessoa, qual ambiente? Identificando isso, esses gatilhos, a gente começa também a partir para ter ferramentas de autocontrole e a gente ter uma estabilidade emocional no nosso dia a dia. E diante de todo esse cenário, né, como que a gente pode evoluir? O que a gente pode buscar para melhorar? Primeiro de tudo, o que eu falei desde o início aqui é o autoconhecimento. Nós não podemos fugir disso. É através dele que você vai descobrir seus gatilhos, suas crenças, seus bloqueios e entender suas emoções. Nós não estamos habituados, né, na nossa cultura, na escola, na educação, a falar de emoções, a entender emoções e buscar isso. Isso é muito importante que a gente desenvolva já com as nossas crianças, para que ela possa identificar as suas emoções e saber trabalhar a respeito disso. Outro ponto muito importante é um comportamento só muda através de duas formas, ou por emoção, que gera um forte impacto, ou por repetição. Por que isso é importante, né, a gente saber? Porque é através, né, disso que eu vou ter consciência para poder melhorar. E vou trazer um exemplo aqui. Falar em público. Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme em falar em público. Por quê? Certamente, em algum momento do passado dela, ela teve alguma situação que marcou ela emocionalmente. Isso gerou um forte impacto. Isso gerou nela o quê? Um bloqueio. E hoje essa pessoa tem dificuldades em falar em público. Trava, dá branco, tem vergonha, gagueja, porque teve algo no passado dela que certamente gerou esse bloqueio. E aí só há duas maneiras da gente ajudar essa pessoa. É ela ter uma emoção positiva, que vai entrar no lugar dessa emoção negativa, ou repetição. E quando eu falo repetição, gente, é constância, é treino. Então eu só consigo mudar alguma coisa quando eu tenho constância naquilo. É repetir, 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 repetir. Então, muitas vezes, o falar em público, por exemplo, que é só um exemplo, ele é o treino. A gente vai conseguir mudar isso através do treino, através da repetição, certo? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Um outro item muito importante são ambientes e relacionamentos. Por que que eu falo isso? Porque sim, a gente tem que ter cuidado com ambientes e relacionamentos. Nós somos sim influenciáveis. E talvez no seu processo de autoconhecimento, você vai começar a descobrir que algumas pessoas ou alguns ambientes são gatilhos para você. E aí, muitas vezes, a gente ouve as pessoas falando, né? Ah, fulano me tira do sério, né? Tal situação me tira do sério. Então, primeiro é identificar essas situações, esses ambientes, esses relacionamentos, essas pessoas, para daí você tomar atitude.
Até onde você tem permitido com que essas pessoas invadam o teu emocional e te tirem do sério e te desestabilize emocionalmente? É você quem coloca essas barreiras, é você quem coloca limites em relacionamentos. E talvez você vá chegar à conclusão de que você precisa sim mudar, né, alguns ambientes, parar de frequentar, ou alguns relacionamentos que você vai ter que, né, diminuir, mudar a forma de lidar com aquele relacionamento porque a pessoa te faz mal. Então, é extremamente importante identificar isso. Outro item muito importante é a melhoria contínua. Hoje nós falamos tanto disso dentro do ambiente da saúde por causa das acreditações, que a gente está numa constante busca por melhoria contínua, todos os dias fazendo algo para melhorar. Por que não trazer esse conceito para a nossa vida? Por que não trazer isso para que a gente possa melhorar 1% por dia? Não precisa fazer grandes mudanças drásticas, né? A gente nem consegue fazer uma mudança da água para o vinho, da noite para o dia, mas a gente tem que se propor a melhorar um pouquinho todo dia. E se eu estabelecer uma ação 1% melhor por dia, eu vou estar nesse processo de melhoria contínua e ao final do ano eu vou ter evoluído muito significativamente aí em relação à minha inteligência emocional. E por último, mas não menos importante, a questão de ter rotina, ritual. Isso é muito importante para o cérebro, isso é muito importante para a evolução emocional. Ter rotina, ter rituais que façam sentido para você e que te tragam, né, um equilíbrio emocional, uma paz. Então, seja uma oração, seja uma meditação, isso é muito importante você incluir no seu dia a dia. E a importância do exercício físico. E por que que eu falo, né, do exercício físico? Porque ele tem, sim, uma relação direta com nosso desenvolvimento, né, intelectual e também emocional. Trazendo um exemplo, vamos supor que você vai correr uma corrida de rua e chega na metade da prova, você já não está aguentando mais, está cansado. O que que acontece ali? Você começa a negociar mentalmente com o seu cérebro. Corpo começa a negociar. Não, eu vou correr só mais X metros, mais 1 quilômetro, eu vou chegar até aqui, eu vou pausar e fazer uma caminhada e depois eu volto a correr. E é essa negociação que é importante, porque é ela que faz você evoluir emocionalmente. Por isso, sim, a prática do exercício físico, ela traz, sim, uma evolução para a tua inteligência emocional. Termine o que você começa. Não deixe, né, as coisas inacabadas. Essa é uma mensagem muito ruim que a gente passa para o cérebro toda vez que a gente começa algo e não termina. Então, comece a colocar na sua vida rotinas, rituais, exercícios, mas comece e termine para que você não se prejudique. E a sua evolução é sua, ela é pessoal. Então, não fique se comparando com os outros a ponto disso fazer mal para você, porque o fulano está indo melhor e você não. Você tem que, sim, ter algumas pessoas que te inspirem no dia a dia para você, né, se desenvolver, mas não ter essa comparação com o outro. E aqui eu gostaria de deixar, né, duas dicas para quem quiser aí falar um pouco mais, saber um pouco mais a respeito de inteligência emocional. A primeira delas é um livro que se chama Desenvolva Sua Inteligência Emocional, um livro muito simples, de fácil leitura, fácil acesso, super pequenininho, você consegue ler rápido e uma linguagem muito fácil até para quem é leigo nesse assunto. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, super indico esse livro. E um filme, que é o Divertidamente, que é um desenho animado que fala sobre todas as nossas emoções e o quanto é importante nós termos a emoção. Nós não podemos deixar e eliminar das nossas vidas a raiva, o medo. Você vai passar por elas e é importante que você tenha ela na nossa vida. A inteligência emocional não é tirar isso, não é bloquear isso, é você saber lidar, é você saber administrar e escolher qual emoção vai te governar. No momento que eu sentir raiva, no momento que eu sentir uma instabilidade emocional, um descontrole, um medo, o que que eu vou fazer com isso? O que eu vou permitir que a minha vida, né, se torne baseada nesse tipo de sentimento ou que a gente tenha estratégias para mudar isso a nosso favor? Ok? Então, espero ter contribuído a respeito um pouquinho desse tema tão interessante que é a inteligência emocional. Fico à disposição caso queiram conversar mais a respeito
e até mais. Até uma próxima. Tchau, tchau.